A análise vai ser muito parecida com o que a gente fez no problema com uma parede só, tá? Só que imaginando uma outra, uma parede a mais. Deixa eu só ler o enunciado, aí eu explico mais ou menos o que foi feito. Certo? É o problema 3.8 da sexta edição, né? Depois vocês olham na sétima. Ele fala: uma janela dupla possui duas placas de vidro com 7 milímetros de espessura cada um, que confinam uma camada de ar com 7 milímetros de espessura. Tá? A janela separa o ar da sala a 20 graus do ar ambiente externo, que está a menos 10 graus. O coeficiente convectivo associado à superfície interna, que é o lado da sala, é de 10 watts por metro Kelvin. E aí ele continua, né? Se o coeficiente convectivo associado ao ar externo, que é o ambiente, é de 80 watts por metro quadrado Kelvin, qual é a perda de calor através de uma janela que possua 0,8 metros de altura por 0,5 metros de largura? E aí ele pede para desprezar a radiação e supor que o ar entre as placas de vidro encontra-se estagnado. Então, aqui tem uma imagem que vai ficar mais fácil para eu explicar. Basicamente o que tem é isso aí. Eu tenho a minha janela, uma vista em corte dessa minha janela, onde são duas placas e ar no meio. Tá? Aqui tem um ambiente interno, que está a 20 graus, um ambiente externo, que está a menos 10. Então, se o ambiente interno está a 20 e o externo está a menos 10, eu vou ter troca de calor do ambiente quente para um ambiente frio. Então, vai sair calor dessa região de 20 graus Celsius para essa região de menos 10 graus Celsius. Okay? Então, eu tenho uma convecção do ambiente interno para o vidro, condução do vidro, certo? E vou ter a mesma coisa através do vidro e para o ambiente externo. Então, eu tenho uma condução aqui através do vidro e uma outra convecção do vidro para o ambiente externo. O que é interessante nesse problema aqui é o que acontece nessa região intermediária, nesse ar. Tá? Eu vou ter convecção, eu vou ter condução, como é que eu sei? A resposta aqui está exatamente na última frase do enunciado, quando ele diz o seguinte: ó, despreze a radiação e suponha que o ar entre as placas de vidro encontra-se estagnado. Estagnado é parado. Então, se esse ar está parado, se ele não tem movimento, eu não tenho convecção, porque convecção demanda movimento. Então, esse ar que está ali no meio ele vai servir como um meio de condução. Então, aí o problema fica simples, porque eu tenho simplesmente uma condução desse ambiente interno para esse ambiente externo através de uma parede composta por 3 materiais. No caso, 2 são vidro e 1 é ar. E aí, a resolução do problema é exatamente igual ao que a gente fez anteriormente. Tá? Sem só os dados, né, que foram dados ali pelo problema, e talvez o K do vidro, que eu tive que pegar nas propriedades, e o K do ar também. Mas, novamente, vocês encontram fácil. Eu acho que tem outros valores aqui de espessura e tal, que não estão no enunciado, mas estão na figura, certo? Que acompanha o problema. Tá? Aí vamos só montar o circuito. Ó. O circuito tem esse formato: 5 resistências, nas pontas as resistências de convecção, no meio as resistências de condução. Como eu sei que o fluxo é do ambiente interno para o externo, na montagem aqui vai ser da direita para a esquerda. Então, se eu quero o fluxo de calor, basta eu procurar saber onde eu conheço a resistência e onde eu conheço temperatura para poder encontrar. Então, como eu conheço as temperaturas interna e externa, e não conheço nenhuma outra, mas conheço todas as propriedades que me permitem calcular as resistências, eu vou fazer análise do circuito inteiro. Tá? Então, vou ter a diferença de temperatura entre o ambiente interno e o externo e a resistência equivalente total, né? Que é o somatório das 5. Aí pronto. Só substituir valores. Certo? Não tem dificuldade nenhuma, não. E aí a taxa é de 29,4 watts.